No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos toda sexta-feira para falar sempre de áreas importantes para que a gente possa entender e trazer aqui esclarecimentos a respeito de uma área específica da saúde e do bem-estar. E claro, a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, seja bem-vindo, está com a gente pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está com a gente também pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí esse sininho de notificações, assim você recebe a notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te fazer um convite especial, se inscreva aí no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal Rádio Grande FM, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses quase 5 anos de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas, os temas que foram abordados aqui, de repente compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam destas informações, tudo isso está à sua disposição aí. Então se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM, Saúde e Bem-Estar, está aí para que você possa usufruir desse conteúdo preparado exclusivo para os nossos canais digitais. Hoje, não diferente, a gente vai falar de um assunto bastante importante, bastante interessante e aprender um pouquinho mais a respeito dele. Hoje nós vamos falar um pouquinho de psicanálise, né? Vamos desvendar um pouquinho o que é essa área de tratamento psicológico, da nossa mente, da nossa forma de viver, de socializar-se, enfim, tudo isso a gente vai tentar entender um pouquinho a respeito desta área. Quem vai nos ajudar aqui ao longo desse nosso programa é o Dr. Gilmar Lima Caetano, ele que é doutor em História e psicanalista, que vai bater esse papo aqui com a gente. Gilmar, seja bem-vindo à nossa Saúde e Bem-Estar. O prazer é meu, né, e estar participando do programa e fazer parte desse conteúdo da rádio destinado ao público da internet. Para mim, poder falar de psicanálise é sempre um prazer, então muito obrigado pelo convite. A gente, quando fala de psicanálise, tem pessoas que se assustam, né? Fala assim, acha que é algo muito complexo ou que vai tratar apenas pessoas que estão realmente num estado muito complicado. Mas a gente vai tirar um pouquinho dessa mística que se tem com relação a isso, ou até de entendimentos equivocados a respeito dessa terapia. Eu queria até que você começasse falando para a gente o que a psicanálise se difere de outras abordagens terapêuticas, por exemplo. Bom, a psicanálise ficou muito famosa por conta do Sigmund Freud, né? O Freud, sim, todo mundo conhece, é parte da cultura popular ocidental, e aí está ali na virada do século XIX para o século XX. O Freud percebia que algumas pacientes, no geral mulheres que ele atendia, homens eram mais resistentes às terapias e tal, e o Freud percebia que os adoecimentos, os sintomas que essas mulheres apresentavam não tinham uma causa orgânica. Sim. Então faziam todos os exames médicos, o Freud era neurologista, e aí ele percebeu, olha, não existe fundamento biológico, fundamento orgânico, não há nada no corpo em si que justifique desmaios, paralisias, crises de ansiedade e tudo mais. Sim. E o Freud então entendeu, olha, isso deve estar em algum ponto da psique, né? E o Freud entendeu que existiam conteúdos que estavam muito guardados e que as pessoas, essas pacientes, se defendiam inconscientemente. E aí o Freud vai criar uma terapia destinada ao trabalho de desvendar as motivações inconscientes que estão presentes a todo momento e que a gente não percebe, justamente porque são inconscientes. No geral, são lembranças, são sentimentos, desejos que para nossa mente consciente são insuportáveis. A gente não quer lidar com isso. Então, como um mecanismo de defesa, para que a gente consiga suportar, ele é empurrado para o inconsciente. Só que, estando no inconsciente, ele continua reverberando, só que de outra maneira. Olha que interessante. E aí, então, na verdade, quando a gente olha para a psicanálise, me corrija se estiver errado, por exemplo, seria talvez, para quem precisa passar por um acompanhamento psicológico, o primeiro passo até antes de ir num psiquiatra, por exemplo, porque o psiquiatra ele já está numa fase talvez mais avançada de tratar aquilo que foi desencadeado lá dentro dessa algo inconsciente pela sua mente. Seria esse primeiro profissional que deveria fazer essa análise desse paciente? O que acontece normalmente é um encaminhamento do psiquiatra, né? O psiquiatra apresenta ao paciente possibilidades de terapia. Sim.
No entanto, existem pessoas que já têm ciência de que o conjunto sintomático não necessita de medicamento. Sim. Então ele procura diretamente a psicólogos, psicanalistas. Acontece que muitas vezes o paciente tem um quadro mais grave, né? Por exemplo, crise de ansiedade é uma coisa muito difícil para as pessoas que sofrem com isso lidar. Então é necessário que exista um trabalho combinado entre um psicanalista, ou psicólogo e um psiquiatra, porque o psiquiatra vai colocar em ação o medicamento. Sim. O medicamento ele vai estabilizar o paciente. Estando estabilizado, ele consegue ter condições de avançar na terapia. Se ele está num estado crítico, né, passando por uma crise, é muito difícil que ele consiga responder bem à terapia. Sim. No entanto, existem pacientes que têm um quadro crônico que se estende há muito tempo. Sim. E que não procurou tratamento psiquiátrico. Esses, no geral, vão ao consultório e conseguem ter uma condição, já que o quadro é estável, né, uma condição de começar a avançar no processo terapêutico psicanalítico. E aí sim, eles realmente não precisam de medicamentos. No geral, as pessoas que é a grande importância da psicanálise, né, é que você, às vezes, colocar para fora aquilo que está te incomodando já te alivia do uso de medicamento. Sim, sim. Porque às vezes o que te incomoda não é algo que está externo a você. Sim. Não é algo biológico. O que te incomoda são, na verdade, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos que você não quer lidar. E aí você não tem a capacidade, inclusive, de fazer esse enfrentamento desse problema. Você, às vezes tem o diagnóstico dele, mas você não sabe como lidar dentro dessa situação. E aí vem, pela ansiedade, gerar aquela crise que pode despertar algo mais severo. Né? Exatamente. Uma crise de ansiedade não é, na verdade, algo por si mesmo. Uma crise de ansiedade é como se fosse um recado. É um recado do seu inconsciente dizendo que alguma coisa não está funcionando bem. Pessoas que sofreram traumas, por exemplo, estresse pós-traumático, normalmente deixa muita marca. E essa marca, algumas vezes, não é tão visível. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um quadro de estresse pós-traumático pode desenvolver uma compulsão alimentar anos depois. Então, ele nem consegue associar a compulsão alimentar com o fato. Sim. Então, nesse processo, a análise ajuda a pessoa a conectar. O que acontece é o seguinte, imagina que, a gente sabe aqui que nessa garrafinha tem água, né? A água seria o conteúdo que eu não quero lidar. O que o nosso inconsciente faz? Como um mecanismo de defesa, ele cria uma máscara. A máscara é suportável. A crise de ansiedade é suportável. Por quê? Porque dentro da crise existe um conteúdo que eu não consigo lidar sozinho. Sim. E aí o psicanalista ajuda a pessoa, dá a segurança que a pessoa precisa com as técnicas da psicanálise para que ela consiga enfrentar. Sim. A psicanálise é um processo terapêutico que exige uma certa coragem, né? Sim. Mas no geral, o que a gente vê é que ele é libertador. Sim. Ô, Gilmar, a gente tem se deparado cada vez mais com pessoas com problemas psicológicos e psiquiátricos, né? Uhum. Isso talvez se dá pelo nosso mundo contemporâneo, em que as pessoas têm muito medo de passar pelo julgamento e a nossa sociedade, ela vive essa sociedade do julgar o outro, talvez pelo ter do que pelo ser? Exatamente. O que existe agora, e talvez o Instagram seja o grande exponencial desse cenário, né, que é a necessidade de ser visto e ser aprovado. Então você já começa a perceber, e vários outros colegas da psicanálise já apontam para isso, essa vida alternativa que as pessoas constroem para o Instagram, para o Facebook. Então, e é uma vida desconectada, muitas vezes, da realidade. Então, para suportar uma realidade que não é tão favorável aos desejos da pessoa de ser visto, de ser aprovado, de ser aplaudido, ela, pelo Instagram, pelas redes sociais no geral, ela cria uma vida fake. Uma vida em que ela ganha likes, uma vida que ela ganha aprovação de pessoas. Muitas vezes, a necessidade de aprovação social vem de questões infantis, como, por exemplo, uma necessidade de aprovação dos pais. Não existindo essa aprovação, né, a criança cresce
e ela vai transferir, vai Isso já vem de uma projetar crise de para outros. autoestima. Sim, vai projetar para outros espaços, para outros universos essa necessidade de ser visto. E é uma necessidade patológica. Sim. A gente já percebe que existem pessoas que, ao fazer uma postagem no Instagram, fica necessitando de ver a aprovação. Isso já é estudado, porque pessoas têm crise de ansiedade, pessoas apagam publicações. Sim. E isso é um sinal muito claro de uma angústia, porque a pessoa faz a publicação, se não tiver a quantidade de likes que ela espera, ela apaga. Não é pela convicção daquilo que ela postou, né? Exatamente, ela não faz por ela faz esperando Sim. a aprovação. E as pessoas, no geral, quem tem esse quadro de necessidade de uma aprovação, seja do pai, da mãe, dos colegas, da sociedade como um todo, no geral tem um adoecimento associado, né? Porque a pessoa não consegue viver sem aquilo. É como um comportamento compulsório, né? A pessoa se vê obrigado a fazer aquilo. Então, por exemplo, a psicanálise ajuda, por exemplo, a pessoa a olhar para ela mesma e valorizar questões que ela, nesse cenário, não valoriza, por uma fantasia de que talvez ela não seja tão bonita quanto gostaria. Então ela usa o filtro do Instagram para parecer mais bonito do que ela é, e na verdade talvez isso seja só fantasia da pessoa, ela não consegue se ver. Existem pessoas que acontece isso, por exemplo, há pacientes que se olham no espelho, se acham extremamente gordas, e a pessoa é magra. Sim. Então essa visão deturpada da própria realidade de si também é um objeto de estudo e tratamento da psicanálise. Isso começa lentamente, né, Gilmar? Porque a gente percebe às vezes as pessoas, porque tem pessoas que, se a gente for trazer para determinados universos, até ela tem uma vida, entre aspas, paralela, ou ela consegue flutuar dentro de um segmento, de um nicho da sociedade de uma certa forma, e ela tem lá a sua vida real, a sua vida, e ela consegue transitar nesses dois mundos aí. Agora o problema está exatamente quando você começa a ficar apenas naquele virtual e não consegue mais voltar para essa tua realidade, ou quando volta para essa realidade você quer rejeitar a tua verdadeira essência, né? Sabe, Paulo, tem uma questão importante, que é assim, por exemplo, o meu comportamento aqui hoje com você está de acordo com o que a gente espera aqui. Sim. Mas o meu comportamento em casa é diferente. Meu comportamento com minha esposa é diferente, meu comportamento com meus filhos, meu comportamento no consultório é diferente. Então a gente sempre faz isso. É uma forma de se adaptar ao ambiente. Exatamente. Então há pessoas, no entanto, que criam uma fantasia, uma identidade falsa, o que a gente chama de falso self, para poder suportar, porque ela na verdade não consegue lidar com a realidade. Ela é tão necessitada de uma fantasia de vida, de uma vida idealizada, talvez mesmo porque ela imagine que se ela não for dessa maneira, a sociedade não vai aprová-la, né? Acolhê-la, né? Porque no geral o que as pessoas querem é acolhimento. Né? Então a pessoa precisa viver nesse mundo de fantasia. O problema é que isso todo mundo tem em certa medida. O problema é que para algumas pessoas isso atravessa uma fronteira e passa para o nível patológico. Esse que é o grande problema. Exatamente. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Estamos falando e entendendo um pouquinho sobre psicanálise, né? Esperamos que você esteja aproveitando bem essas nossas informações. A gente está tentando ser o mais claro possível, né? Sem muitos termos técnicos, para que você possa entender um pouquinho aquilo que nós estamos abordando aqui no nosso programa. Você que está com a gente aí pelo nosso canal no Facebook, é importante compartilhar esse nosso conteúdo. Conhece alguém que você gostaria de que recebesse essas informações? Compartilhe o nosso programa com essa pessoa. Também, claro, marque esse seu amigo aí. Está com a gente aí pelo YouTube? Deixe o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal para você, claro, ter acesso a outros conteúdos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Nós estamos falando sobre psicanálise para entender um pouquinho a nossa mente, a mente humana, como deve se comportar ou como basicamente a gente tem visto aí os comportamentos da nossa sociedade. A gente falou um pouquinho e você trouxe agora há pouco aí falando dessa questão quando a pessoa vai para um estágio mais complicado em termos de patologia. Uma das doenças psicológicas graves e que aí entra muito nisso da pessoa que está lá, ora eufórica, ora depressiva, é a bipolaridade, né? É um transtorno também bastante complexo para ser tratado pela própria psicanálise também. Né? A bipolaridade é um termo mais recente, né? Ela entra aí no jargão psiquiátrico, mas dentro do universo da psicanálise, ela está dentro daquele grande quadro que se chamava histeria, o quadro histérico, a neurose histérica. Então, o que acontece com esse tipo de paciente?
Ele tem momentos de euforia em que ele gasta demais, né? Ele está hiperativado. Então ele gasta, ele fica festivo, festeiro. Faz planos, planeja. Exatamente. Ele é capaz de comprar coisas assim inimagináveis, como por exemplo, viajar para uma outra cidade e comprar um carro. Algo que não estava previsto. Né? E ele faz mesmo sabendo que ele vai ter dificuldades para pagar. Aquilo não vai motivar a desistir da ação. Exatamente. No entanto, ele vai alternar rapidamente para um estado de depressão, né? Um estado que ele vai ficar muito recluso, eventualmente vai ficar com aquela ideia estereotipada de depressão, que é a pessoa muito triste e tal, mas ele normalmente vai ficar muito recluso, vai ter momentos em que ele vai se achar a pior pessoa do mundo. E aí a grande questão é, porque no momento mais ativado dessa euforia, no momento eufórico, é muito difícil conter o paciente. Né? Então a gente normalmente trata casos de bipolaridade quando o paciente está na fase depressiva. Porque ele acaba aceitando. E aí o problema é que às vezes isso causa uma confusão no diagnóstico, porque a gente só pega ele na fase depressiva, a gente não acompanha a fase de euforia. E aí na fase de euforia parece que a pessoa tá bem, está resolvida, né? Então imagina só, uma pessoa que tem bipolaridade no Instagram, para aproveitar o que a gente já estava falando, ela pode mostrar ser a pessoa mais interessante do mundo, mais feliz, mais bem resolvida. E aí nos momentos depressivos ela vai acabar deixando isso de lado. Sim. Então, nesse momento ela chega no consultório. E aí as pessoas em volta vão falar, poxa, mas aquela pessoa é tão falante, tão alegre, tão festeira, né? Tá bem resolvida, e na verdade a pessoa está com um quadro de adoecimento neurótico que é necessário de tratamento. Sim. Então, só que o que é muito difícil é perceber esse jogo, né? Sim. Porque para o psiquiatra, às vezes é mais fácil, porque a família está junto, normalmente a família vai levar. Descrevendo os hábitos. Exatamente. Já no consultório, com o psicanalista, a gente vai pegar normalmente a fase depressiva. Então é necessário um longo período de tratamento para perceber. Sim. Como que, o paciente está reagindo. Ô Gilmar, mas também é importante a gente esclarecer, até para quem está nos acompanhando, que fazer essas alternâncias entre a euforia e estado depressivo, para todos nós isso é perfeitamente normal. Nós temos lá em cima, temos o meio e temos embaixo. O certo é a gente fazer isso e a maioria das vezes ficar no meio, né? E aí você, conforme você se decepciona com alguma coisa, ou você recebe uma boa notícia, então você fazer essa oscilação é normal, né? Então não significa que no momento de repente está mais eufórico ou mais depressivo que você seja. A grande maioria das pessoas fica no centro, é mais ou menos por aí, né? O que eu costumo dizer é que nós somos equipados de fábrica para apresentar qualquer tipo de problema. Tá? Então a gente pode ter uma euforia muito grande, uma tristeza muito grande, uma compulsão. Tudo isso a gente está apto perfeitamente a experimentar. Acontece que a capacidade de lidar com a frustração é uma coisa que o bipolar tem uma certa dificuldade. Então ele fica muito alegre e de repente muito triste. Então é justamente esse fosso, né, entre um sentimento e outro. De repente você encontra a pessoa de manhã e a pessoa está extremamente eufórica. E aí você encontra ele logo depois do almoço, ele pode estar extremamente depressivo. Então essa alternância de humor muito drástica é o que já indica a possibilidade de que seja uma bipolaridade. Que dentro da psicanálise a gente não gosta muito de definir dentro de uma caixinha muito específica, porque é possível você pegar pacientes com características de bipolaridade e na verdade ser um transtorno de personalidade histriônico. Né? Por quê? Porque é o que a gente chama de sintoma cruzado. Né? Então o paciente na verdade tem uma característica, tem um transtorno específico, mas os sintomas que ele apresenta indicam outro quadro. Né? Então, o que a gente tem que prestar muita atenção mesmo é nessa alternância brusca. Sim. E aí, até dentro disso que você está falando de patologias cruzadas, geralmente o bipolar ele pode desenvolver outros transtornos, como o TOC, por exemplo. Né? E ele acaba apresentando também esses sintomas patológicos do TOC também, que acabam até por conta dessa fuga e dentro dessa questão de muita alternância dele em questão de humor. Né? O Lacan, o Jacques Lacan, que é um psicanalista muito importante, ele dizia assim, se você fizer
tudo certo, cumprir todos os seus horários, fazer tudo do jeito que tem que ser feito, parabéns, você conseguiu ganhar para você um transtorno compulsivo obsessivo, uma neurose compulsivo obsessiva. Então, assim, dependendo do quadro, a gente pode fazer isso. O problema que eu gosto de sinalizar para essa questão dos transtornos compulsivos é quando isso começa a influenciar a qualidade de vida da pessoa. Então, veja, existem pessoas que saem de casa e eles precisam voltar para ver se fecharam a porta. Né? Isso é muito comum. Pô, será que eu fechei? Antigamente, será que eu desliguei a bomba da caixa d'água? Esse quadro existia. Até aí é tolerável. O problema é que tem pessoas que têm comportamentos ritualizados. E o que acontece na cabeça desse paciente? Na rua, a gente percebe pessoa que tem neurose obsessiva compulsiva quando ele, por exemplo, pisa sempre nos quadradinhos da calçada. Então ele vai contando os quadradinhos ali, é uma coisa muito hermética, muito organizada. Porque na cabeça do paciente, a psique dele funciona da seguinte maneira: se ele não fizer aquilo, algo de ruim acontece para ele ou para alguém da família. Então ele se vê obrigado a ter aquele comportamento. E o comportamento, exato, ele é repetitivo. Sim. Como se ele estivesse evitando que algo de ruim acontecesse para ele. Mas ele não sabe exatamente o que é. Mas existe uma angústia, um sentimento de que algo ruim vai acontecer se ele não fizer naquele ritual. Então, um obsessivo, é muito difícil você lidar com ele, um obsessivo grave, né, em casa, porque se você tentar mudar a rotina dele de alguma maneira, ele cria um estado de angústia muito grande. Aí pode desenvolver características que seriam de outras patologias, como, por exemplo, a agressividade. Então ele pode ficar muito agressivo, mas não porque ele seja uma pessoa agressiva, mas porque, na verdade, ele está reagindo a algum sentimento de angústia. E aí você me chama a atenção num ponto importante, que eu ia até te perguntar, dentro do acompanhamento de alguém da família que passa por um transtorno como esse, os demais componentes da casa, os membros da família, quase que tem que fazer a terapia junto, porque eles precisam entender esse paciente para saber lidar com eles também, né? Quando o paciente vai ao consultório, o compromisso do psicanalista, mas aí do psiquiatra, do psicólogo, é com o paciente. Em alguns casos, aliás, a gente até evita que o psicanalista do paciente seja também o da esposa ou do... Sim. Então, existem colegas que fazem essa opção, porque é necessário, por mais que as pessoas digam assim, mas é preciso ouvir a família, porque a família vai dar outros dados que são importantes, porque às vezes o paciente está mentindo. Sempre existe esse negócio, ele chega no consultório, ele mente, não é bem assim que funciona. O problema não é exatamente se o paciente mente, o problema é o que o paciente quer dizer com aquela mentira, o que ele está tentando expressar ali. Então, quando você pensa no ambiente familiar, em que você tem que criar uma estrutura que beneficie para que o paciente se sinta confortável e que a família também tenha um certo conforto com o paciente, porque existem casos mais graves, né? Sim. Mas nos casos mais leves, o que normalmente é a indicação? Que a pessoa, tendo um diagnóstico, a família comece a se interessar sobre. Por exemplo, eu tenho um filho autista, então para que eu consiga lidar com meu filho, é necessário que eu tenha conhecimentos mínimos sobre autismo. Sim. Então eu preciso me informar a respeito, ler a respeito de possibilidades do que esteja acontecendo com ele, mas não necessariamente que eu tenha que mudar toda exatamente, porque o mundo não vai mudar para ele. Talvez seja até o contrário, de tentar mostrar cada vez mais para essa pessoa de que, na verdade, ela precisa se adaptar àquela realidade, né? É um jogo de difícil equação. Sim. Porque, às vezes, se a pessoa não tem muito conhecimento do que se passa com o paciente, ela pode reagir de maneira muito agressiva, pode se afastar e criar um problema ainda maior, porque veja, uma pessoa que tem uma carência emocional e que seja difícil de lidar, na verdade, você se afastar dela, você está criando mais prejuízo. O problema é que aí a pessoa pode falar, mas se eu estou próximo, ela fica agressiva ou quer a minha atenção o tempo todo. Mães, normalmente,
que tem filhos com esse quadro de carência, de dependência emocional muito grande, tem esse tipo de relato. Olha, eu não consigo fazer nada, eu tenho que ficar o tempo todo... Eu anulei a minha vida em função da pessoa. Exatamente. E aí, o que acontece? É necessário ter um conhecimento sobre, até para que a pessoa tenha estratégias para lidar. Agora, se o convívio com esse paciente causa uma angústia, uma aflição, aí a terapia é importante para quem está. Por quê? Porque aí você tem que lidar com os seus sentimentos em relação àquilo. Você não vai conseguir, por exemplo, no meu caso, eu não consigo mudar a realidade. Meu filho não vai deixar de ser autista. Sim. Eu posso fazer o que for, ele continua sendo autista. Sim. Se isso me causa uma angústia, então é importante que eu vá à terapia justamente para conseguir aceitar essa condição de existência diferente da minha. Sim. Né? Então, nesse sentido, é importante. Agora, se isso é tranquilo, se eu aceito bem, então, no mínimo, ler e me inteirar a respeito. Porque eu falo isso porque a gente não pode banalizar a ideia de terapia, porque muita gente acha que terapia é conversa. E terapia não pode ser conversa. Terapia não pode ser isso aqui. No consultório, o meu papel enquanto psicanalista é ouvir o paciente e interpretar as informações que ele está me colocando, mesmo que ele não perceba. Sim. Não pode ser uma conversa de amigos, por exemplo. Sim. Eu não posso dar conselho. Não é simplesmente desabafo e você não vai dar um conselho para ele. Na verdade, você vai ter que depois fazer uma abordagem diferente em cima da leitura que você fez sobre o problema Exatamente. dele, né? E o mais difícil, né, é que eu tenho que ter uma responsabilidade para apresentar o que o paciente não quer lidar. Mas, a partir do momento que ele consegue lidar com essas frustrações, com essas angústias, aquilo cria uma estabilidade emocional e aí a vida flui. Sim. Enquanto aquilo continua reverberando negativamente na psique da pessoa, é importante, então, que ela tenha um acompanhamento. Né? Sim. E é importante, né, Gilmar, nós estamos caminhando para o final do programa, de nós não negligenciarmos, né, as pessoas que apresentem essas características, mesmo na fase inicial, de procurar esse profissional, de buscar essa orientação, porque existem casos que chegam ao extremo. A gente tem muitos casos, inclusive de jovens hoje cometendo suicídio, que talvez por questões que, se tivessem sido identificadas dentro de uma fase inicial, seria muito mais simples e fácil de ser revertida. Né? Com certeza. Durante muito tempo, inclusive os veículos de comunicação tinham uma abordagem muito negativa em relação às terapias no geral, as terapias psicológicas, né? Por quê? Sempre se fazia a piada, né? O louco, o doidinho, né? Sempre era personagem de programas de humor. Falar que ia no psiquiatra, alguém já te taxava como maluco. Exatamente. Né? Então é preciso ter uma responsabilidade quanto a isso, porque só quem passou por um adoecimento emocional, psíquico, entende a dimensão do que é. Por exemplo, você já teve crise de ansiedade? Já. Crise de ansiedade é uma coisa insuportável. Você senta, levanta, falta o ar, a mão começa a formigar. Então, isso é muito ruim. E, dependendo da pessoa, lidar com isso é muito difícil. E aí, como isso fica crônico, se repetindo e nada ajuda, a pessoa vai, então, procurar uma solução para o problema, porque é tão insuportável. Né? Então, eu costumo perceber, por exemplo, que a maioria dos problemas psíquicos tem origem na infância. A maioria. Mais de 90%. Com exceção dos traumas, do estresse pós-traumático. Com exceção disso, a maioria dos problemas vem da infância. Por quê? A negligência de pai e mãe. Por exemplo, hoje em dia, o que a gente vem percebendo é que muitas mães já começam a apontar um descontentamento em relação à maternidade. Coisa que na época dos nossos avós era impensável. A avó estava ali com 8 filhos e ela não se queixava da dificuldade de criar 8 crianças e tudo mais. Hoje em dia a pessoa tem 1, 2 e ela já fala que aquilo está muito difícil. Então a maternidade se tornando um problema vai acabar refletindo nas crianças, no adoecimento emocional quando eles forem adultos. Por quê? Porque o que a gente chama de função materna é nutrir a criança, mas não é nutrir só do ponto de vista da alimentação, também do emocional. O pai tem um papel de lei, que a gente diz na psicanálise. Então o pai tem que ser o limite. O pai tem 2 funções, por exemplo, que é mostrar para a mãe que ela tem a vida além do filho
e colocar limites no filho. Né? Coisas que hoje já são muito questionáveis. Dentro da psicanálise a gente sabe que isso é necessário, porque se isso não tiver, a criança vai crescer entendendo que o desejo dela, a vontade dela, se sobressai a qualquer outra coisa. Então, o pai tem uma função e a mãe tem uma função. Se essas funções, e não necessariamente seja o pai efetivamente que vai dar esses limites, pode ser uma avó, Sim. mas ela está cumprindo essa função paterna, né? Então ela está dando limites para a pessoa. Dentro desse quadro organizado, a tendência é um adulto saudável. Quando existe negligência de um ou de outro, aí normalmente se tem um adoecimento psíquico. E aí, conforme a situação, uns mais graves e outros menos graves, aí são as situações que vão se desenrolando ao longo da vida. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Teríamos aqui até quase nem usei aqui a ficha de perguntas para o Dr. Gilmar, mas vou convidá-lo a estar aqui em outras oportunidades com a gente, para a gente abordar outros temas, outros assuntos. Tem bastante coisa que a gente gostaria de falar e esclarecer. E aí, pela forma simples como ele esclarece aqui, tenho certeza que será de muita valia para você que nos acompanhou. Mas, Gilmar, quero te agradecer, tá, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito bom esse nosso bate-papo. Desculpa as perguntas de leigo, mas penais no sentido de esclarecer as pessoas que nos acompanharam. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Não, o programa foi ótimo, né? Porque sempre é importante tentar justamente essa função do programa é excelente, porque a gente tentar traduzir, deixar mais simples algo que às vezes fica a teoria psicanalítica é uma teoria difícil, mas é possível simplificar para que a gente consiga identificar no dia a dia possibilidades de melhora na nossa qualidade de vida. Então eu estou à disposição sempre que quiser, com certeza estarei aqui. Tá certo então. E a você que nos acompanhou, obrigado por estar com a gente. Você que esteve com a gente pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Estava com a gente aí no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva aí no nosso canal. O nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio aqui na Rádio Grande FM. Um abraço, até lá.